Olá, servidora, sejam todos muito bem-vindos aqui a nosso aulão de Destrava o Bolso. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Souza, criadora, fundadora desse movimento chamado SOS Servidor, um movimento que foi criado para ajudar os servidores públicos a vencerem o endividamento, viver em paz com o seu dinheiro, fazer sua reserva de segurança, cuidar bem da sua vida financeira, né? Quais são esses 3 obstáculos, né, que impedem tantos servidores de vencer as dívidas, de limpar o seu nome, de avançar, de resolver esses problemas que tira o sono de tanta gente, né? Entre os maiores problemas que eles apontam ali, os participantes, né, entre os anseios que eles têm ali na vida financeira, essa questão de limpar o nome, de estar com o nome sujo, por incrível que possa parecer, né? Pode parecer que não é um problema para muita gente, mas muitas pessoas têm isso como um problema muito sério, né? É algo que perturba muitos servidores, perturba as pessoas de bem. E uma coisa que a gente precisa, assim, desmistificar aqui nessa aula, e que eu quero fazer isso nesse aulão, quero trazer muito dessa ideia para vocês, né? É sobre essa questão do mito, né? Do nome sujo. Existe um mito por trás aí dessa questão de sujar o nome, essa expressão, ela acaba sendo um peso para muita gente, na verdade. Até porque muita gente aprende isso com os seus pais, né? Aquela coisa de respeito ao nome, que você tem que zelar pelo seu nome, honrar o seu nome. Então, às vezes, isso para a pessoa acaba sendo uma questão que afeta, de certa forma, o caráter dela, ela se sente assim afetada por aquela situação, né? E por mais que isso possa parecer uma verdade para você, ou seja, não é nem parecer, seja uma verdade para você, o que você precisa entender é que estar com o nome sujo não representa quem você é, certo? Ele não representa a sua pessoa. Estar com o nome sujo, que também é conhecido como negativado, né? Não é você, não é a sua pessoa. E essa situação, ela representa apenas o fato de que você não soube administrar bem a sua vida financeira, você não soube lidar com as suas finanças e, por algum motivo, você está figurando ali no cadastro de proteção ao crédito, né? Então, para começo de conversa, para a gente começar esse nosso aulão de hoje, eu quero te falar para você tirar esse peso do seu ombro, sabe? Respira fundo e tira esse peso do seu ombro. Isso é apenas uma fase, isso vai passar, sabe? Você precisa aprender como fazer e o que fazer para que, uma vez que você saia dessa situação, desse cadastro, você não volte a figurar novamente, sabe? Você sair da inadimplência, quando você conseguir sair da inadimplência, você não volte, porque ninguém quer, na verdade, ficar inadimplente, né? E essa questão, às vezes, da inadimplência, ela traz muita, digamos assim, muita ansiedade para o servidor, para o devedor, para quem está nessa posição, né? Então, resumindo esse pagode aqui, figurar nos cadastros de proteção ao crédito, porque ter o nome sujo é isso, é você estar lá figurando naquele cadastro de proteção ao crédito. Esse é o nome correto da situação, né? Apelidado popularmente, conhecido como nome sujo. Isso significa que você está com o seu nome protegido, tá bom? Seu nome está protegido de novas dívidas. Na verdade, é isso que acontece. Porque senão, se o seu nome não for
de alguma forma, protegido ali nesse cadastro, você vai continuar se endividando, né? E se você não conseguiu honrar com aquela dívida que está lá, significa que você não deve assumir novas dívidas para o seu próprio bem. Então, de certa forma, esse cadastro ele vai ser uma proteção para o seu nome. Então, assim, é muito interessante quando você começa a olhar por esse aspecto, sabe? Por esse prisma, porque você, de repente, vai tirar aí dos seus ombros todo o peso que, de repente, você transformou essa situação que te traz angústia, te traz, de repente, ansiedade. Tem pessoas que elas ficam desesperadas por conta disso. Até porque existe também uma importunação por conta dos credores, né? E tudo isso, às vezes, é muito estressante para quem está passando. Então, vamos lá para os 3 obstáculos que existem, né, para o servidor limpar o seu nome e vencer todo esse processo de endividamento. O primeiro obstáculo que eu quero trazer para vocês, vou trazer aí 3 obstáculos principais, é pagar dívidas por pressão dos credores, tá bom? Você pagar dívidas por pressão dos credores. Quem está mergulhado ali na inadimplência, em muitos casos, acaba tomando decisões equivocadas. A pessoa está com a cabeça cheia, está pressionado, às vezes está envergonhado, recebendo ligações, liga para a mãe, liga para a irmã, liga para o trabalho, né? Está sendo ali importunado com essa situação. E aí, esse servidor, ele acaba agindo na pressão, pela pressão, porque o credor está ali, está em cima, está pressionando a pessoa, mas às vezes o servidor esquece de fazer as contas para ver se ele tem condições de honrar com aquela negociação, de prosseguir, de conseguir pagar aquela negociação, e aí ele acaba pagando por ali, simplesmente porque o credor está em cima, está no cangote dele ali. E eu estou falando aqui, gente, de pessoas que não estão conseguindo pagar todas as suas contas, tá? Ela não consegue honrar com todos os seus compromissos e isso aflige muitas pessoas. O que eu recebo de pessoas durante a jornada, né, me pedindo para ajudá-los porque eles não conseguem pagar todas as suas contas. Isso traz muita angústia, muita aflição para essas pessoas. Então, essa pessoa, muito provavelmente, ela está fazendo sorteio de boleto. No mês ela paga um boleto, no outro mês ela paga outro boleto, ela vai ali, sabe, fazendo uma miscelânea e no mês ela paga um cartão de uma loja, no outro ela não paga, ela escolhe outra coisa ali para pagar. No mês ela paga a conta X, no outro mês ela paga a conta Y, porque ela não consegue pagar todas as suas contas, honrar com todos os seus compromissos. Aí, o que essa pessoa faz? Ela comete esse erro, ela paga as dívidas de quem está perturbando mais, ela paga aquela conta daquele credor que está ligando, que está perturbando, mas, de repente, ela deixa de pagar a conta que é mais importante, sabe? E isso aí começa a trazer consequências mais difíceis para ela mais à frente, se torna cada vez mais difícil ela vencer as dívidas, ela limpar o nome, ou ela consertar toda essa situação, tá? Você precisa pagar, na verdade, a sua dívida que tem prioridade, e não a que você está sendo pressionado. Você tem que se preparar a sua mentalidade para saber lidar com essa pressão, né? E uma das coisas que você precisa entender foi o que eu acabei de falar aqui anteriormente, né? Sabe, tirar um pouco desse peso do seu ombro e não ficar desesperado com essa situação, porque você não é o cadastro de inadimplente, você não é um nome sujo, você está, é uma situação passageira e você vai conseguir passar por isso. Eu sei que
é complicado para quem está vivendo, né? Mas é importante eu falar isso para você, né? Porque às vezes você não se liga, você não acorda para essa realidade e fica ali mergulhado no teu problema. Quem está no problema, né, não consegue, na verdade, enxergar com clareza a situação de fora, tá? Então, é muito importante que você entenda, inclusive eu já dei essa aula aqui nessas semanas de Destrava, nessas 2 semanas, estamos no sétimo aulão, de que dívidas não são todas iguais, né? Eu já mostrei aqui no aulão a importância, uma aula inteira de quase 1 hora respondendo perguntas. As dívidas não são todas iguais, você precisa saber qual dívida você vai pagar, né? Qual dívida você vai pagar primeiro. Existem dívidas que podem esperar, que se esperar não vão ter consequências tão grandes, vão ter chateações, aborrecimentos, mas não vão ter consequências maiores. Já tem outras dívidas que não, que têm consequências maiores e não pode ficar para depois, né? Então é você se organizar primeiro para depois ir quitando todas essas dívidas e não sair pagando dívida apenas por pressão, porque estão pressionando, estão ligando e você ficar nervoso, ficar nervosa e sair correndo para pagar a dívida sem o critério correto. O segundo obstáculo que existe aí para o servidor que está nessa situação é não se preparar para pagar a sua dívida, tá? Antes de pagar a dívida, existe uma fase de preparação. Pode ser que você nunca tenha ouvido isso, né? Ninguém nunca te falou, ninguém nunca te ensinou, mas você precisa, antes de sair correndo pagando dívida, se preparar para isso, certo? Você não tem controle do que entra, não tem controle do que sai, não tem orçamento, tá? Seu cartão de crédito tá todo descontrolado. Então, se você ainda não tem o controle das suas contas, da sua vida financeira, se você ainda não fez isso, o seu foco não deve ser correr para limpar o seu nome se você está inadimplente aí com as suas contas, se você está nessa situação de inadimplência de nome sujo. Você primeiro precisa organizar a sua vida financeira, você tem que assumir o controle mesmo das suas finanças, né? Mudar hábito, comportamento, para que só depois você consiga pagar o que deve. Então, por exemplo, depois de fazer o seu orçamento, você chega à conclusão que no seu orçamento existe ali uma sobra de R$ 200 disponíveis, né? Você fez esse orçamento, começou a se organizar e tal, você vê, poxa, tá sobrando R$ 200 aqui no meu orçamento. E aí, o que você faz? Isso significa que você pode negociar esses R$ 200? Significa? O que você acha? Responde aí. Coloque para mim, se você acha que se você tem esses R$ 200 sobrando, se isso significa que você pode negociar esses R$ 200 para pagar alguma dívida. Bom, eu vou responder para você. Claro que não. Claro que não. Você não pode pegar esses R$ 200 que porventura esteja sobrando no seu orçamento para pagar a sua dívida, para negociar dívida com esse dinheiro, porque não vai sobrar nada, ok? E no primeiro imprevisto que você tiver, você vai deixar de pagar essa negociação, por exemplo. Ou então você vai correr para pegar mais um empréstimo, ou seja, você vai se endividar todinho. Então, antes de você negociar e de pagar dívidas, você tem que negociar primeiro com você, ok? A sua negociação, antes de ser com o seu credor, você tem que negociar aí a sua vida financeira com você, tá bom? Você tem que organizar o seu orçamento, você tem que verificar se cabe no seu bolso aquele acordo, ok? E esse é um dos maiores erros de quem tenta sair das dívidas. Ele negocia no escuro, no desespero, cego,
sem se preparar. E aí, por conta disso, de cada 10 pessoas que saem, que limpam o nome, isso é uma pesquisa do Serasa, tá? 4 voltam menos de um ano depois e mais 2 no outro ano, no segundo ano, ok? Então, em 2 anos, 60% das pessoas voltam a dever de novo. Por quê? Porque ele não se preparou, ok? Ele não se estruturou para quitar aquela dívida. Ele foi lá no desespero, pô, pagou, pegou um dinheiro lá e foi lá e pagou, viu que sobrou alguma coisa, faz uma negociação e já vou dar. Aí daqui a pouco ele não consegue honrar, não consegue continuar a pagar, até porque ele parcelou, o que também não é aconselhável, porque você vai criar mais uma parcela dentro do seu orçamento, às vezes que já está espremido, certo? Então é você se preparar, se conscientizar, ok? Perguntar para você o que levou você a se endividar, qual foi a causa do endividamento, tá? Que é o que você está fazendo aqui nesse aulão. Você está aqui investindo o seu tempo, certo? Em conhecimento, em pensar, em raciocinar e aprender isso. É você começar a pensar com a sua cabecinha ali de forma estratégica sobre a sua vida financeira, tá? Se você não fizer isso, a pessoa volta, como tem essa estatística aqui, né? Então, se você não fizer dessa forma, da forma correta, você vai ser mais um desses 6 que estão aí na estatística. Você vai figurar nesses 60%. E o terceiro obstáculo, já partindo aí para a nossa fase final, né? Eu falei em 3 obstáculos. O seguinte, a pessoa receber um dinheiro e correr para pagar a dívida. Geralmente, o devedor, ele recebe um dinheiro, ele corre para pagar a dívida, ele quer se livrar da dívida de qualquer forma. As pessoas, o brasileiro, né, o servidor público, ele é uma pessoa honesta, então ele se sente incomodado em dever. Ele quer honrar com o compromisso dele, ele não se sente confortável numa posição de devedor, né, sendo cobrado. Então ele pega um dinheiro, ele recebe um dinheiro, ele corre para pagar aquela dívida, né? Só que isso não é a melhor decisão, né? Não é a melhor decisão você receber um dinheiro e correr para pagar a dívida, porque sempre que você faz isso, você continua na mesma posição de devedor. Não é a melhor estratégia. Você vai quitar sim. Você deve quitar sim. Eu não estou dizendo que você não deve pagar, mas eu estou dizendo que você tem que primeiro criar uma estrutura para você. Você primeiro precisa se organizar, ok? Você primeiro precisa criar o seu colchão de segurança, que é a sua reserva de emergência, né? Porque é dessa forma que você se estrutura para quitar suas dívidas, para não fazer novas dívidas, porque você corre e paga aquela dívida, mas daqui a pouco você está fazendo outra dívida, porque você não tem dinheiro para nada, você não tem reserva, você não tem segurança financeira, você não criou o seu seguro da vida financeira, então você fica totalmente descoberto, né, à mercê dos imprevistos da vida, certo? Então, antes de limpar o nome, de correr para pagar a dívida, antes de correr para limpar o nome, o que você precisa limpar, ó, sua mente, sua mentalidade. É transformar a tua mentalidade, a tua forma de olhar, de gastar, de administrar, de organizar a sua vida financeira. E isso precisa vir antes, porque senão você vai pegar ali, de repente, vai fazer a sua reserva e vai gastar a sua reserva, vai pegar para viajar, por exemplo, porque a pessoa ainda não transformou a mentalidade dela, né? Então, depois que você cria a sua reserva, você cuida da sua mente, você começa a aprender, você vencer aqui um SOS servidor cada dia mais antenado, mais estratégico com a sua vida financeira. Depois você parte para a sua reserva de quitação de dívida.
vai quitando uma a uma, com segurança, com bastante negociação, reduzindo o valor da dívida. A dívida também tem um momento certo para você pagar, entendeu? Às vezes vale a pena você esperar mais um pouco. E enquanto você espera, você se prepara, certo? Você vai formando um fundo, vai se organizando, colocando tudo no lugar, se preparando para depois você quitar. Enquanto isso, a dívida ela vai caindo num outro status ali. É por isso que você vê, às vezes, uma pessoa com uma dívida de 10 mil reais, e aí, numa hora da negociação, às vezes, dependendo do tempo que essa dívida já está ali, o credor aceita que você pague 500 reais, que você pague R$ 1.000, certo? Porque ele quer se livrar também daquilo ali, né? Ele quer receber algum dinheiro. E você, de posse do dinheiro para pagar à vista, você consegue sempre a melhor negociação. Então, você espera um pouco mais, se organiza e também prepara ali, se prepara financeiramente para quitar essas dívidas à vista e por um preço muitas vezes menor do que o valor da dívida original, né? Que também estava embutida ali, cheio de juros e tal. Então, é essa a questão, a grande questão. Eu tenho uma aluna agora da turma 4, essa turma que está em andamento agora, que inclusive ela é um caso desse parecido, né? Ela se aposentou e pegou o dinheiro da aposentadoria dela. A gente não tem, o servidor público ele não tem fundo de garantia, né? Mas o TJ ele ele permite que, caso o servidor tenha licença premium não gozada, licenças, ele pode vender essas licenças. E essa minha aluna, ela tinha muitas licenças que ela não tirava, secretário de juiz, às vezes tem dificuldade de tirar licença, prêmio, né? Então, ela tinha um acúmulo de licença, ela recebeu, se aposentou, recebeu aquilo em dinheiro, e ela vivia uma vida financeira, assim, bem desorganizada, com muitos consignados, com dívida de cartão. O que ela fez? Ela pegou aquele dinheiro, aquele montante de dinheiro muito legal que ela tinha. O que ela fez? Ela falou: não, agora eu vou aposentar, eu vou me livrar dessas dívidas. Foi lá e pagou tudo. Acabou com os consignados, acabou com todas as dívidas, zerou. Mas sabe o que aconteceu? Ela não limpou a mente, ela correu para pagar a dívida. Esse terceiro erro que eu estou te mostrando aqui. Ela pegou um dinheiro, recebeu um dinheiro, correu para pagar a dívida, vou me livrar de tudo. Mas ela não fez o trabalho que precisava ser feito antes. Hoje, 2 anos e pouco depois de ela ter aposentado, ela já está tão endividada quanto ela estava naquele momento em que se aposentou e não tem mais dinheiro nenhum. Então, se ela tivesse feito de outra forma, se ela tivesse feito o colchão dela de segurança, e é claro, também mudado a mentalidade, que é o que ela está fazendo agora no curso, né? Porque sem a mentalidade nova que ela tem hoje, ela teria cometido com certeza os mesmos erros. Mas hoje ela está entendendo e está mudando, transformando a mentalidade dela e partindo para um novo caminho, né? Para vencer toda essa situação que ela se encontra novamente hoje. Eu tenho certeza que ela vai vencer, porque ela está muito dedicada, muito focada ali na turma e está conseguindo, graças a Deus, alcançar muitos resultados. Uma coisa também que você deve fazer é monitorar o seu endividamento, né? Se inscreve lá no Serasa, serasa.com.br, entra lá, faz o seu cadastro, monitora as suas dívidas. O fato de você olhar lá não quer dizer que você vá correr para pagar, nem que tenha que correr para pagar. Mas fica olhando lá, de vez em quando vai lá, dá uma olhada, ver se tem alguma negociação ali para você, quais são as dívidas que estão aparecendo ali para você, certo? Mas não cometa esses 3 erros aqui que eu falei para você. Um outro site também, o spcbrasil.org.br, e um outro também é o consumidorpositivo.com.br.
Então, você tem que, já sabe, né? Ó, não paga dívida por pressão, porque estão te ligando, porque estão te importunando. O que você tem que falar para eles é: olha, eu devo, eu reconheço que eu tenho essa dívida aí, se isso for verdade, né? Se não for, também você vai falar: não, esse valor aí eu não devo, não. Eu tenho de fato uma pendência, mas não é esse valor que você está falando aí, não, né? Agora, nesse momento eu não tenho como pagar. Nesse momento eu preciso me organizar primeiro e futuramente eu vou quitar todas essas dívidas. Mas não pague porque você está sofrendo pressão, ok? Porque isso pode piorar ainda mais a sua situação. Você tirar o dinheiro de outro compromisso que é mais importante para pagar porque estão ali te importunando. Outra coisa, se prepare para pagar, tá? O segundo erro é esse, não se preparar para pagar. Pagar de qualquer jeito, sem organizar a vida financeira, sem saber se você vai ter condições de honrar com aquilo ali, com aquela negociação, certo? E terceiro obstáculo, não corra, toda vez que você receber um dinheiro, não corra para pagar dívida, porque não é assim que se faz, ok? A gente tem que pagar dívidas de forma consciente, de forma estratégica, porque senão você vai viver sempre aí nessa ciranda de endividamento, entra no SPC, sai do SPC, tá bom? Beijo grande para vocês, beijo grande para vocês aqui do Instagram, tá bom? E tamo junto e misturado. Se organiza, hein, servidor? Beijo grande. Tchau, tchau.